Iniciaremos agora o terceiro painel do dia com o tema A Nova Ordem da Segurança, sem perímetro, sem fronteiras e com quase tudo nas nuvens. Como conviver com as novas arquiteturas e os antigos modelos. Como nos painéis anteriores, vocês também poderão participar dessa troca de experiências e informações preciosas, enviando perguntas e comentários para os nossos debatedores. Como já salientamos, o espaço para sua participação está na sala de transmissão da TVD, na caixa abaixo do vídeo chamada Comentário. Nossa equipe de jornalistas está atenta, como sempre, para levar essas perguntas à nossa mediadora, Graça Sermu, que está aí já prontinha para receber nossos convidados. Vamos lá, então. Teremos como participantes o Prisma Cloud da Latam Manager da Palo Alto, Rodrigo de Santi. Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Ângelo, tudo bem? Boa tarde, Graça. Boa tarde, de onde você fala? Eu falo de São Paulo, infelizmente eu não fico no Nordeste, né? Eu também não, infelizmente. Ossos do ofício, hein? Tudo bem, bem-vindo, viu, Rodrigo? Convidamos também o superintendente adjunto do Detran do Ceará, Pablo Ximenes. Bem-vindo, Pablo. Olá, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Graça, boa tarde, Ângelo. E você onde está, Pablo? Eu estou aqui em Fortaleza, certo? Alto estado do Ceará. Privilegiado, não é? Olha, parabéns, viu? Olha, quem está no calor, inveja o frio. Quem está no frio, inveja o calor. Está no calor, mas está bem. Bem-vindo, Pablo. Convidamos também o gestor de segurança da informação da ATI de Pernambuco, Germano Guimarães. Bem-vindo, Germano. Germano. Obrigado a todos. Muito obrigado. E você está aí, em Pernambuco? Recife, falando aqui de Recife. Recife, sim. Muito bem, bem-vindo. E convidamos também o analista da Divisão de Centro de Operações em Segurança Cibernética do SERPRO, Ulisses de Sá Alencar e Moraes. Olá, Ulisses, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ângelo, tudo bem? Boa tarde, pessoal. E você está aonde? Em Recife, eu também acertei na vida. Também em Recife, tá vendo? Acertou, né? Isso aí, parabéns, viu? Então agora a Graça vai comandar o show. Graça, por favor. Obrigada. Bem, pessoal, estamos aqui, né? Em São Paulo, mas, de qualquer forma, estamos bem, porque hoje está sendo um dia especial. Apesar de estarmos aqui em São Paulo, estamos conectados, né? O dia inteiro com essa turma maravilhosa. Eu estou com saudade, obviamente, porque ano passado fizemos a caravana Security Leaders rodando o país, mas também está sendo muito bom, porque a gente está tendo essa oportunidade de juntar aí líderes de várias cidades, e isso acaba sendo também uma experiência muito rica, né? A gente sempre faz cidade a cidade, e agora a gente está conseguindo reunir líderes de várias cidades, né? Fizemos Sudeste, e aí reunimos líderes de Rio, com São Paulo, com BH, depois fizemos Sul e agora Nordeste. Então, está sendo muito interessante também. Então, tudo tem dois lados, né? Então, está sendo muito bom também essa experiência. E o nosso tema, e o tema desse painel, é o tema que a gente viu aí pela palestra do Alcimar, pela experiência que o Alcimar trouxe. O Alcimar tem um e-commerce, então choveu pergunta aqui sobre nuvem, né? Porque realmente, durante essa pandemia, tenho feito, né? Durante todo esse período, muitos painéis de debate, tenho estado com muitos líderes, né? E alguns até têm brincado comigo, têm dito, se antes era cloud first, agora é it's now or never, né? É cloud agora ou nunca mais, porque está todo mundo correndo para um cenário em que tem que ou ir para a nuvem ou não sabemos o que fazer. Então, realmente está bem acelerado o processo da jornada. Então, está sendo muito desafiador esse momento. E a ideia nesse painel é exatamente isso. Eu queria uma primeira rodada, onde eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que está esse cenário para vocês, né? Como é que foi esse primeiro impacto, que já passou, né? Foi muito rápido, parece que foi ontem, né? Mas já passou, mas ainda continua esse processo de mudança muito, né, importante que nós estamos vivendo. E como é que isso impactou vocês do ponto de vista desse ambiente de nuvem, se para vocês isso foi significativo, se não foi, e depois ouvir também o nosso parceiro e falar um pouco de como ele está vivendo esse momento, no caso dos clientes. Germano, vou começar por você, meu companheiro, já estivemos juntos presencialmente em diversas oportunidades. Como é que foi enfrentar
essa pandemia, esse momento diferenciado aí, Germano? Conta para a gente o que você tem para compartilhar de importante aí nesse momento. Boa tarde, Graça, boa tarde a todos, né? É um momento realmente de bastante transformação, né? Todas as partes, das pessoas, dos processos, das necessidades de tecnologia, naquela tecnologia que antes estava ainda engateando, teve que correr, né? Teve que ser colocada a mais disposição. Foi quando a gente viu, né, que o governo e as instituições conseguiram continuar funcionando, né? Não da forma presencial, mas entregando serviços online. Então, foi um grande marco, né, para mostrar que existem muitos serviços. Aquelas pessoas até que desconheciam a existência desses serviços tiveram que correr atrás, né, tiveram que entender. Tiveram pessoas que, às vezes, não tinham nem a familiaridade com o smartphone, com o computador, né, desde as crianças, né, na questão das aulas online. Então, foi uma grande lição, né, um grande processo, e a necessidade, né, de ambientes mais protegidos, ambientes mais robustos, escaláveis, né, a questão da facilidade também de você abrir um serviço, né, em poucos cliques, sem ter aquela mão de obra toda, né, para poder subir uma máquina virtual. Então, a nuvem ela vem trazer grandes facilidades, né, e novos desafios, porque tudo que é novo traz novos desafios também, né? Então, na área de segurança, vai ter debates sobre o compartilhamento da área de memória, da área de disco, que outro cliente pode estar enxergando aquela mesma área. Porém, a gente enxerga que o investimento, né, que as empresas têm para manter uma estrutura própria, né, por mais que se esforce em manter atualizado e manter um conjunto básico de produtos, nunca vai ser igual a um ambiente compartilhado como é uma nuvem, né? Uma nuvem, um ambiente compartilhado, fica mais fácil de dividir o recurso, né, a compra daquela atualização, né, a disponibilidade daquele módulo para vários clientes. Então, o custo sai mais barato, né, se você divide para muita gente a mesma tecnologia para trabalhar, né, nas fronteiras, nas bordas dessas nuvens. Agora, Ulisses, para vocês, como o Germano falou, né, houve realmente um desafio muito grande de disponibilizar. Mas, por outro lado, também, em função da necessidade de fazer isso de uma forma muito rápida, ficaram, talvez, alguns gaps aí, né, que vão precisar serem ajustados. Como é que você avalia isso, né? Como é que você acha que vai ser preciso aí ajustar também, talvez, alguns gaps que tenham ficado? Como é que você avalia isso? Então, a gente na empresa teve uma passagem muito mais tranquila do que a maioria. Acho que, tirando a dor de cabeça de algumas pessoas ficarem acordadas, em 3 dias a gente tinha 7.000 VPNs, 7.000 unidades abertas, cada uma dentro do seu subgrupo. A grande vantagem, na verdade, são problemas que já estavam resolvidos, que muita gente acabou não fazendo. Para mim, isso fica bem sumarizado quando eu falo uma coisa. BioD, quando a ideia de... Eu posso levar meu computador para o trabalho? A gente teve que enfrentar esse problema, teve que criar uma arquitetura, teve que segmentar tudo. Então, no dia que esse cara ia usar o mesmo computador em casa, já estava pronto. Você já tinha uma função muito coerente de cada um dos funcionários, e você já tinha meio que definido qual era a visão que ele ia ter dentro da empresa. Então, é sempre bom. A VPN é o seu primeiro pé dentro da casa, onde você vai ter mais ou menos os acessos que você deveria ter, só que mais garantidos. O passo além disso, que é quando você realiza suas operações de função, essas sim é onde você tem que colocar esses clusters de atitude. Se não me engano, eu vi o Rodrigo de Santi falando especificamente disso. A maneira como a gente olha uma entidade de operador de rede, da sua rede, do agente de rede, é que tem que mudar drasticamente. Eu não preciso mais falar de segmentação de segurança, todo mundo sabe que tem que ter segmentado. Um problema que eu enfrentei em uma época era um cliente que queria parte dos serviços dentro de uma rede, mas queria acesso a uma segunda rede que não era minha. Para poder prover o mesmo serviço de segurança, a gente criou outros caminhos. A gente disse, olha, você coloca esse cara aqui, ele é um cara que eu não tenho ideia do que você vai se conectar, do que você vai se comunicar, mas eu consigo garantir que todas as falhas que eu estou bloqueando de um lado, eu também estou do outro. Esses pequenos probleminhas do dia a dia, como segmentação de função, segmentação de VPNs, segmentação de poderes dentro da empresa, propiciaram uma passagem muito mais tranquila. Dentro disso, e indo para o termo mais forte em questão, que eu acho que é a migração para a nuvem,
eu também não consigo entender nuvem como uma grande novidade desde que apareceu o celular. Para mim, celular foi o grande pontapé da sociedade em prol de ter um dispositivo que eu acredito nele e vou pegar aquelas pequenas funções do meu dia a dia e vou resolver uma por vez. Ele forneceu todo o conceito de hardening para a pessoa comum, porque a maior parte das pessoas que conhece, pelo menos, confia muito mais no seu celular do que no seu computador. Aproximar isso para o computador, eu acho que é o grande trabalho. E esse grande trabalho tem que ser ágil, porque ele não pode esperar que surja uma novidade, e ele tem que ser sobre treinamento continuado. Não existe uma grande barreira de aprendizagem, já que eu acho que está todo mundo aqui meio treinado. O que existe é vou deixar um pouquinho de fora aqueles vícios que eu tinha antigamente. Para quem é do desenvolvimento, eu acho que esses caras foram os mais prejudicados. Era muito fácil eu dizer, cara, eu não sei, copia a base de dados para essa máquina aqui e resolve. Agora eu não consigo mais flutuar 1 terabyte de um lado para o outro com tanta facilidade. Agora os testes têm que nascer pensados para serem feitos fora da sua infraestrutura. Dentro disso, segurança de nuvem não é tão distante da segurança que todo mundo aqui enfrenta. A maior preocupação que eu imagino que é comum para todo brasileiro, a LGPD, é o como meus dados estão isolados. A maior parte dessas clouds, eu tive a oportunidade de estudar AWS, Azure ali, todos eles vão querer lhe vender um serviço que não tem problema. Isso vai rodar no seu país, você pode escolher se você quer rodar isolado em termos de hardware, se quer isolado em termos de software, e como você vai monitorar isso. Isso fica bem nítido nos últimos acordos que a empresa fez, que o que eu quero é garantir que tudo que rode ali esteja sob meu controle. Obviamente, estar submetido a legislações de outros países meio que complica. Desde que seja no meu país, eu meio que acredito que a gente já tem todo o potencial tecnológico, já tem pessoas super capacitadas, não tem nenhuma dificuldade para seguir, não. Na verdade, essa visão do Ulisses, eu quero validar com os demais, né? Pablo, o que você acha? Para você tá assim, esse cenário tão confortável em relação à nuvem, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua visão. Bom, assim, a gente, por conta desse momento que a gente está vivendo, tem uma tendência da gente misturar a adoção da nuvem com a mudança da forma de trabalhar. Não é a mesma coisa. É uma coisa completamente diferente, são coisas que não estão nem necessariamente associadas. A nuvem, ela ganha destaque, certo? Não por conta da gente não poder estar próximo do outro. Ela ganha destaque porque a gente está dependendo muito de TI e a gente está precisando escalar nossa infraestrutura. Essa é a consequência da pandemia. Então, quando a gente precisa de mais e provisionar mais no momento onde as pessoas mal conversam umas com as outras pessoalmente, a gente precisa de um negócio mais flexível, mais rápido, né? Que é o que a nuvem oferece. Agora, voltando um pouquinho, antes da gente falar de nuvem, deixa eu falar um pouquinho como é que foi o regime de mudança, no caso do Detran, né? Assim, no Detran nós usamos Scrum, e isso foi o grande diferencial que nos permitiu fazer uma transição para o regime de trabalho remoto de uma maneira menos traumática, certo? E até tem uma pergunta para fazer para o Ulisses, para saber como é que eles equacionaram isso, porque no Detran, primeiro que nós começamos a planejar antes das pessoas acreditarem na pandemia, certo? Talvez por conta da minha formação em segurança da informação, e isso dá uma certa paranoia nos profissionais, né? Nós começamos a planejar mais ou menos uns 15 a 20 dias antes, e realmente as pessoas começarem a se preocupar e começarem a falar de decreto de suspensão de aula e tal. Então, nós podemos, por exemplo, adquirir certas coisas, certo? Apesar de serem coisas pequenas, né, como licenças de uso de software de acesso remoto, de remote desktop, podemos conversar com alguns fornecedores para experimentar determinado serviço. O fato é que nós tínhamos a possibilidade de provisionar VPNs e tínhamos a possibilidade de usar software de acesso remoto para desktop remoto para que os nossos funcionários da TI, porque em qualquer plano de contingência, e nós tínhamos um plano de continuidade de negócio que teve que ser adaptado meio de última hora, mas ainda antes da pandemia disparar, nós temos que considerar as prioridades, né? E essas prioridades são consideradas a partir do impacto de negócio. Uma coisa a gente tinha certeza desde o início, a TI não pode parar. É a única parte que não pode parar. E aí, nós queríamos provisionar capacidade de trabalho remoto para esses profissionais que,
por conseguinte, poderiam provisionar capacidade de trabalho remoto para outros profissionais do órgão. Então, o que aconteceu foi que a gente, entre VPN e trabalho remoto por acesso remoto, remote desktop, nós abandonamos a ideia do VPN. Eu vou dizer por quê. Em termos de segurança, são muito equivalentes, porque o remote desktop ele usa uma tecnologia também de tunelamento criptografado, como a VPN faz para acessar. É uma VPN mais o acesso remoto, no caso da solução que nós escolhemos. Certo? Mas a VPN limpa e seca, ela implicaria que o funcionário, que o servidor tivesse uma infraestrutura em casa, certo? E como você sabe, a maioria dos órgãos públicos ainda não migrou para a lógica de computador-laptop, certo? Ainda estão muito focados na lógica de desktop, por motivos históricos que eu discordo, na verdade, sempre discordei, mas isso acaba sendo imposto pelos órgãos de controle, pela uma cultura tradicional. Então, como é que eu ia fazer todo mundo levar seus desktops para casa para poder desenvolver em casa? Mas ele tem infraestrutura própria. Como é que eu ia provisionar todos os softwares? Como é que eu ia cuidar de toda a segurança? Isso não estava pensado. Pensar nisso numa situação de normalidade é um caos, certo? Numa situação onde nós temos que fazer uma migração rápida, não dava. Então, VPN não resolvia. VPN não ia permitir que ninguém trabalhasse dentro de casa. Por isso que eu jogo até essa pergunta para o Ulisses, quando ele puder falar. Como é que o pessoal começou a trabalhar dentro de casa? Como é que os desenvolvedores estavam lá com o seu ambiente de desenvolvimento, com o que ele necessita? Vocês já usam uma coisa distribuída que depende de nuvem? Ótimo. Nós não tínhamos isso ainda. Dependendo de uma infra muito local para o desenvolvimento. E aí o que nós fizemos foi isso. E nós conseguimos nos preparar, inclusive fazer um teste antes de começar a trabalhar remoto, um dia na semana, 2, tal, antes da pandemia disparar. E aí, por conta disso, mas principalmente por conta da lógica baseada em Scrum, nós conseguimos fazer, talvez continuar sendo a única TI, a única fábrica de software do governo do estado do Ceará funcionando nos primeiros momentos de paralisação. E isso não foi só por causa das decisões de tecnologia, mas principalmente pela forma de trabalho. A primeira decisão que a gente teve foi sincronizar todos os sprints de todos os times e diminuir para uma semana, porque as mudanças de prioridade eram muitas. E em termos de valor priorizado, a gente priorizou tudo aquilo que permitia o atendimento remoto do cidadão e o trabalho remoto do servidor. Então, o time foi focado nisso, começou a entregar um monte de coisa. Hoje em dia, no Desnando do Ceará, você precisa de segunda via, você não precisa sair de casa. Você tira a sua segunda via sem sair de casa. Certo? E vários outros serviços que nós estávamos, inclusive, já com eles desenhados e tal, a gente aproveitou a necessidade, a premência de uma nova forma de trabalhar para poder superar determinadas barreiras burocráticas. E aí a gente foi lançando toda semana uma novidade, que era focado nesses dois valores principais. O terceiro valor principal era a questão de movimentar a economia, que era também um dos 3 principais valores que a gente levantava. Nesse aspecto, a gente começou a ver um grande uso, obviamente, dos nossos sistemas, e aí onde começou a apontar uma coisa que nós já estamos trabalhando no estado do Ceará, que é a necessidade de nuvem. No estado do Ceará, nós já temos uma política, inclusive obrigatória, por lei, existe uma lei estadual obrigando a política do Cloud First no estado, para os órgãos públicos estaduais. E isso nos obrigou, obviamente, mas isso foi uma coisa que eu pude participar quando eu estava na empresa de TI do estado, antes de estar no Detran, construir esse processo, esse modelo, e nos obrigou a ter uma visão diferente, por obrigação, mas também por necessidade. E essa construção de nuvem, ela impacta, não é na questão da conectividade, como o Ulisses falou, celular, um negócio que ajudou muito para facilitar esse terminal de acesso à nuvem, do ponto de vista mais de mainstream, mas o nosso principal problema de nuvem, e é um problema de vários outros órgãos, é a transição do software legado para um software cloud native, que isso é o grande desafio. Eu vou te interromper, porque a gente já vai entrar nas questões dos desafios, mas eu preciso ainda fechar essa primeira rodada das experiências, porque eu ainda quero ouvir o Rodrigo. Então para encerrar a última frase... questão do legado, já. Então, para entrar como última frase, eu digo assim, o problema é, se você não transicionar seu software realmente pensando numa arquitetura diferente, nuvem, na verdade, é muito mais caro do que on-premises. E aí, por isso que a gente está fazendo isso agora.
Rodrigo, nós tivemos aqui já uma primeira rodada riquíssima, sem sombra de dúvida, com 3 experiências aqui bastante interessantes. Eu queria que você, que obviamente viveu aí, está vivendo, né, diversas experiências, comentasse justamente isso, né? O quanto que para cada empresa, dependendo do seu perfil, essa jornada da nuvem se configura de forma diferente, né? E o quanto que essa experiência vai ser determinante na forma como ela vai lidar com essa jornada e com os desafios que, com certeza, vão vir daqui para frente. É como se fosse um pouco um divisor de águas, né? Está sendo uma experiência muito rica nesse sentido. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Claro. Boa tarde novamente, Graça. Boa tarde, colegas painelistas, ao web espectador de casa também, ou do escritório de onde estiver, né? O celular vai saber, né? Vamos lá. A gente vê que tem 3 tipos de empresas e cada uma encarou de uma maneira diferente essa transformação. Primeiro tipo, aquelas que já são digitais. Aí não teve mudança nenhuma, a gente vê são os que mais crescem, são os que melhor se adaptam, mais lançam serviços, e a pandemia, na verdade, foi ótimo para elas só se deram bem com essa história, já estavam adaptadas. O segundo grupo, aquele que passava por um momento de transformação digital, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, etc. Esses que a gente vê que aconteceu? Eles aceleraram esses processos, né? Alguns ainda estavam no momento inicial, no momento intermediário, mas a gente vê uma mega aceleração desse processo. E existe um terceiro grupo, que é os que ainda operavam como se estivesse no século passado, antes do smartphone, como citou Ulisses aí, né? Esses realmente tomaram um choque, foram os que tiveram rompimento de processo, baixaram muito questão de produção, de entrega de serviço, de lançamento, etc., os mais sentiram. Mas esses também, de uma forma ou de outra, tiveram que acelerar para a nuvem, né? Porque não tem opção. A nuvem, ela te traz 3 grandes vantagens, né? Como bem o Pablo comentou, quando bem desenhado, te economiza dinheiro, né? Porque se você colocar o que você tem exatamente no data center, na nuvem, vai te custar mais caro. Mas se você mudar a tua arquitetura, a maneira que você desenvolve software, os seus sistemas, etc., obviamente vai ficar muito mais econômico. Eu conheço casos de empresas que reduziram até 95% sua conta de infraestrutura ao ir para uma nuvem de maneira correta, vamos dizer assim, ótima, né? E isso acaba trazendo. Outro ponto que eu acho que é importante da nuvem também, ela te dá uma possibilidade de você lançar novos serviços, tem novas possibilidades. Por exemplo, você vai fazer uma análise de dados. Nossa, nada vai te dar uma capacidade de data lake, de analítico avançado, de modelagem, etc., tão boa como a nuvem, né? E terceiro ponto importante que a gente às vezes esquece, essa geração nova de jovens, eles, desculpa a frase, mas eles são analfabetos em legado. Então, para eles, eles acabam sendo mais produtivos se a gente já vai dar um ambiente que eles já são mais versados, né? Então, tudo isso acaba empurrando as empresas para mim. Eu gostaria do tema nuvem, né? A gente tem, já começam a chegar perguntas e o Pablo tocou num dos pontos. Eu vou inverter aqui algumas questões que eu tinha colocado e já vou até considerar uma que o Pablo trouxe, né? Que é justamente que está aqui na nossa pauta, que é essa convivência entre o que já está na nuvem e o legado. Germano, para você, hoje, né, isso é uma questão que você lida com ela hoje, por exemplo, vocês têm um legado e como é que vocês trabalham isso, ou está tudo em nuvem, ou não, e como é que você vê essa convivência e se isso para você hoje é um desafio nessa jornada da nuvem. Como é que está sendo isso para você? E já eu quero ouvir o Pablo e o Ulisses também sobre isso. A ATI, né, como Agência Estadual de Tecnologia de Informação, atende o governo, assim como o Pablo falou da ETICE, né, que é equivalente lá no Ceará. A gente acompanha o caso da ETICE, né, que tem um marketplace, fez o processo, né, de credenciamento, né, de empresas que têm uma nuvem para oferecer, né, mas nós ainda hoje trabalhamos no modelo tradicional, on-premise, né, com data center suportado, né, local, com empresas de sustentação, né, e estamos nessa fase, né, de observar essa movimentação com essas orientações preciosas aí, né, com relação ao custo, né, e se você levar realmente da forma que você está, né, com a quantidade de recurso que você tem, né, que às vezes está
por mais que seja virtualizado e tenha a orquestração, ele tem um pouco ainda de recurso que fica por um tempo, né, subutilizado, né? A nuvem não, você só compra realmente aquilo que você está precisando. Então, a gente está nessa fase de estudar, né, as oportunidades, as formas, né, e como governo também estudar as melhores formas de contratação, né? Que a contratação é para seguir a legislação, né, de compras. E esse modelo aí do Ceará é bastante falado, bastante comentado no cenário nacional, por ser um modelo que está dando muito certo, né, com relação a esse credenciamento dessas plataformas de nuvem. Uma referência, né? É. Ulisses, como é que você vê esse desafio da convivência com o legado? Então, eu acho que eu vou pegar emprestado a pergunta que o Pablo fez, que é os desafios que a gente teve que... os desafios que a gente teve que enfrentar antes. Então, quando eu precisava que... Uma coisa era... Eu estou acostumado com o Quiprocode. Você chega na empresa, tem uma rede Wi-Fi para quem é visitante. Quando eu precisei que funcionários da empresa pudessem ter conexão especial para o seu próprio computador, quando eu precisei de uma norma que dissesse quais são as checagens de requisito para uma máquina tem que estar dentro da rede. Esses pequenos probleminhas, para a gente, acho que muito mais do que para eles, para a gente tudo acaba acontecendo numa escala tão grande que toda vez que eu tenho que comprar alguma coisa, minha pergunta é, sim, mas é escalável? Eu não posso me dar ao luxo de me preparar para alguma coisa e um cliente meu que tem 30 mil estações dizer, eu quero isso aqui. Não dá para caminhar nesse ritmo. Outro ponto extremamente válido foi, beleza, eu consigo meio que parcamente, né, eu vou ter que dar, esse cara vai ter que conviver com esses dois mundos, o qual eu consigo isolar esses dois mundos, existem muitos passos fora nesse sentido, VPN não é uma novidade, existem técnicas de isolamento interno a máquinas que são mais novas, se não me engano, eu consigo fazer aplicação, fazer streaming de vídeo, ao invés de ter acesso direto à aplicação. Beleza. Sobre a praticidade do dia a dia, que as coisas que você deixa de perder quando você não tem o seu on-premise. Para a gente foi muito mais fácil, tem um projeto antigo, no CERN, que chama Estaleiro, que a gente tem todo um cluster com todas as características de aplicação de nuvem, onde você vai desenvolver, vai jogar, vai ter bateria de teste de segurança, vai analisar, vai subir e gerenciar instâncias. Então, a gente já tinha um pé inteiro nesse mundo. Quando alguém chega, quando eu digo, agora eu quero expandir para fora da empresa, porque ficar comprando hardware já não vale tanto a pena. É muito mais prático, porque você tem alguns anos de educação e teste até enfrentar o problema. Ninguém imaginava que essa pandemia fosse esse impulso tão gigante em largar tecnologias antigas e migrar para tecnologias futuras. Existe uma diferença muito drástica em desenvolver a aplicação web do conceito tradicional ou distribuir máquinas virtuais, quando escrever aplicações para a nuvem, onde elas estão muito mais relacionadas a resolver um problema muito específico, de um jeito muito específico, que consiga reduzir muito mais o seu custo de produção final do que você teria que compensar no desenvolvimento. Aí, fechando com essa resposta para o Pablo, eu acho que o problema é isso. Até onde você consegue mostrar para o cliente, eu consigo colocar uma frase melhor. Durante muito tempo, a gente tinha que correr atrás de conseguir recurso para implementar a novidade. Esses últimos um ano serviram para a gente chegar para o chefe e não ser ignorado na hora que você diz, olha, eu não estou aqui pedindo dinheiro, não, eu estou aqui mostrando como a gente pode economizar. Então, vender economia é muito mais fácil do que tentar coletar investimento. Isso serviu de impulso para que toda a linha de desenvolvimento começasse a lidar dessa maneira. Eu acho que meio que fecha as respostas. Com certeza. Pablo, agora a gente está no ponto em que você me deu o gancho aí para o primeiro, para a gente avançar, né, numa questão que é exatamente essa, da convivência do legado. Foi interessante também a colocação que o próprio Rodrigo também fez em relação a isso, né? É óbvio que o legado, a gente brinca até, né? Quem não tem, né? É como ele falou, a gente sabe que quem não tem são aquelas empresas que já nascem digitais, né? São empresas que surgem, né, sem nenhum legado. Eu, às vezes, brinco quando eu faço aqui os meus painéis e eu faço um mix entre empresas 100% digitais e a turma que tem legado brinca, você não tem legado, então você está numa outra situação, mas realmente é uma situação completamente diferente.
mas essa convivência é um desafio, né? Como é que você vê isso e como é que vocês estão lidando com essa questão? Graças a gente está passando para empresas que estão há muito tempo no ramo de software, com software dentro do core dos seus negócios, estão passando uma transição muito parecida com aquela transição do mainframe para as outras plataformas baseadas em servidor. Eu não lembro disso não, viu, Pablo? Eu nem estava nessa época, eu não estava escrevendo. Eu nem trabalhei no Computer World, eu nem tenho... Não me lembro de fazer matéria sobre isso. Downsizing, nossa senhora! É rigorosamente o mesmo desafio. Certo? Assim, incrivelmente, inclusive, se resolve com grandes investimentos em software, muito mais do que em hardware. Na verdade, a gente vai desinvestir em hardware, como a gente fez. Bem, do ponto de vista de negócio, é uma coisa muito semelhante. E as pessoas, às vezes, não entendem. Elas pensam que migrar para a nuvem é uma decisão de segurança da informação apenas. É uma decisão também de segurança da informação, mas altamente complexa, é uma decisão de negócio, uma decisão que requer investimento, e todo investimento, certo, tem que ser pesado para aquilo que ele recebe como retorno. E, como o Rodrigo falou, é um retorno absurdo. 95% de retorno é um case, etc., mas não é incomum ter mais de 50% de economia. Se você migrar para a nuvem fazendo uma lógica de transformação da sua arquitetura de aplicações, porque olha o seguinte, você transforma a sua aplicação para uma arquitetura cloud native, você faz uma série de mudanças nos seus processos também. Você cria um pipeline de CI/CD, você cria uma estrutura de testes muito mais moderna, você cria uma lógica de recuperação de desastre muito mais eficiente. Está sendo música para os ouvidos do Rodrigo isso aí, hein? O Rodrigo está só seguindo lá, hein? E eu estou puxando mais o negócio aqui para a segurança, porque, apesar da gente estar falando muito de negócio, certo? Nuvem, certo? As pessoas confundem que o problema de nuvem, as pessoas têm medo de segurança na nuvem. Olha, o principal problema da nuvem não é segurança, certo? Se você considerar todos os data centers do Brasil, que não são os data centers desses provedores de nuvem, nós provavelmente vamos ter pouquíssimos que são mais seguros do que os ofertados pelos grandes provedores de nuvem internacionais, certo? Do ponto de vista de segurança, inclusive com certificações as mais diversas internacionais. O problema é confiança, que é uma coisa completamente diferente. E aí é onde você entra no meio da legislação. Eu estou dando meus dados na mão de um outro país, ele vai me respeitar? Não é por uma questão técnica que, por exemplo, algum terceiro vai violar uma premissa de segurança por causa de uma deficiência técnica, que isso vai gerar o problema. Não é essa a nossa preocupação, e aí todo mundo, quando examina a sua consciência, acaba se tocando disso, é um problema de confiança muito mais do que segurança. Mas, obviamente, nuvem traz desafios de segurança diferentes. Como você disse, isso é muito próximo, mas traz uma série de desafios novos. E esses desafios estão concentrados muito mais na operação da nuvem, aí a gente fala das ferramentas de orquestração, certo? Nas ferramentas especializadas dos próprios provedores. Por exemplo, se estudar como funciona o modelo de nuvem da AWS, da Amazon, certo? Você começa a ver que é um mundo. Só para você aprender a mexer no IAM, tem um curso inteiro, certo? Você tem várias formas de provisionar, e aí cria-se uma coisa nova, que é a infraestrutura como um ato de desenvolver, como se fosse uma programação. Infraestrutura como código, literalmente. Então, o cara da infraestrutura, que ele ia no servidor, ele programava um servidor, 2, agora ele está programando milhares, está configurando milhares, e isso tem que ser feito de forma automatizada. Então, ele tem que escrever um script, ele tem que provisionar ferramentas. Então, isso tudo passa a ser um outro desafio, um outro programa de computador que pode ter falhas. E aí é onde entra os grandes desafios de nuvem computacional do ponto de vista de segurança. E isso tem que ser equacionado. Mas quem não fizer isso, quem não fizer isso, meus amigos, vai morrer. Não tem alternativa, certo? É a mesma coisa. Quem está com mainframe hoje em dia? Tem alguém que saiba? Alguém? Eu queria trazer o Rodrigo para essa discussão, Rodrigo, porque essa lição de casa que precisa ser feita do ponto de vista de segurança ainda tem uma certa confusão em relação ao que é devido do ponto de vista de segurança quando a gente está falando da nuvem. Embora a gente fale tanto disso, acho que o ponto que o Pablo
colocou é muito importante, né? Quando surge essa discussão do que é seguro em relação à nuvem, ainda tem uma certa confusão em relação ao que fica para o provedor, quer dizer, o que é a segurança da nuvem, o que é a segurança na nuvem, e, principalmente, essa questão da responsabilidade compartilhada, né? Então, no momento em que, como você falou, acelerou muito esse processo, nesse momento da pandemia, nós vimos, né, muitas empresas tendo que acelerar esse passo e atropelando um pouco esse processo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque, como o Pablo falou, existe uma lição de casa que é preciso fazer em relação à empresa que, independente da segurança oferecida pelos provedores, existe aí um trabalho que precisa ser feito do ponto de vista de segurança da parte das empresas, né? E com esse cenário de LGPD e de proteção de dados, isso se torna, né, um capítulo imprescindível para as empresas, sejam elas de governo ou privadas, né? Eu queria que você fizesse esse comentário. Sem dúvida, Graça. Quando a gente vai para a nuvem, é diferente o modelo de segurança, né? Ele acaba sendo compartilhado, ou seja, um pedaço é do provedor de nuvem, um pedaço é do contratante, da organização que contrata o serviço. A parte relacionada a proteger a infra e o ambiente da nuvem em si, quem provê é o próprio provedor de nuvem, né? E o que se faz com esses itens, com esses recursos, é responsabilidade do contratante. Ou seja, as configurações, questão de como está o sistema operacional, no caso de Cloud Native, como está a questão de vulnerabilidade de imagem de containers, como que está a parte de proteção de runtime e coisas do gênero, é tudo a cargo do contratante. E aí cabe uma pergunta, como endereçar esse desafio, né? A gente dificilmente, quando está falando de tecnologia, a gente vai fugir do famoso tripé, tecnologia, processo e pessoas. Vamos pensar em tecnologia. Qual a melhor maneira de você endereçar isso? Evitar os erros que foram cometidos no data center, de você ter uma série de pequenas ferramentazinhas fazendo coisas muito específicas, que elas não se conversam, não são integradas, e aí você fica com silo, e a gente sabe que silo é bom para quem está atacando, não para quem está defendendo. Então, uma das questões básicas na nuvem é, vamos tentar fazer de uma maneira horizontal mais profunda. Como que a gente consegue fazer isso? Muito simples, é uma solução que eu acho que afirmo, é para onde o mercado caminha, chamada CNSP, que é Cloud Native Security Platform, ou seja, a plataforma de segurança que já é nativa de nuvem. O que ela provém? Ela provém diversas camadas de segurança. Primeira grande camada de segurança que ela provém, toda a questão de postura, ou seja, governança, políticas, parte de detecção de ameaças, compliance, segurança de dados, é nessa primeira subdisciplina aqui. Segundo ponto importantíssimo, proteção de workloads. Aí não importa se a gente está falando de máquina virtual, se a gente está falando de containers, de função servers, a gente tem que proteger o workload em si. E, obviamente, que aí a gente já começa a entrar em Cloud Native, outros pontos que o Pablo já destacou. Terceiro ponto importantíssimo que uma CNSP tem que ter, e é essencial para quem está contratando o serviço na nuvem. Toda a parte de segurança de rede. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Proteger como se fosse um WAF, um serviço de WAF propriamente dito, as suas aplicações web e também suas APIs, e também fazer toda a parte de microsegmentação das aplicações, né? E quarta disciplina, e não menos importante, que é uma subdisciplina nova dentro de segurança da informação aplicada para a nuvem, que é o tal do CIEM, ou seja, Cloud Infrastructure Entitlement. O que é isso? É ter um mega IAM, ou seja, você vai controlar as identidades dos usuários multinuvem, quais permissões que eles têm, o que eles estão fazendo ou não, se aquelas permissões que são dadas estão sendo utilizadas ou não, e começar a reduzir para você diminuir o teu perímetro, a tua área de atuação, a sua superfície de atuação. Ou seja, com essas 4 subdisciplinas dentro de uma CNSP, você está muito mais tranquilo e, vamos dizer assim, preparado para o ambiente de nuvem. Outro ponto importante, processos. Não adianta colocar os processos antigos num ambiente de nuvem. É o que o Pablo trouxe. Ou seja, a questão do Scrum salvou a organização dele, né? Ou seja, você tem que ter processos que são adaptados para a nuvem. E terceiro ponto, e não menos importante, pessoas. Ou se tem que capacitar, treinar as pessoas existentes, ou tem que contratar esses jovens, etc., para ajudar a trazer um oxigênio e, vamos dizer assim, acelerar a adaptação da empresa para a nuvem. Então, é óbvio, eu estou olhando aqui nosso tempo, assunto de nuvem, teriam que ter me dado 2 horas para esse painel, porque o tema é interessantíssimo. Pois é.
Mas muitas perguntas estão chegando aqui. Eu não quero deixar de falar nesse último ponto que o Rodrigo tocou. Então, eu queria que Pablo, Ulisses e Germano comentassem, para a gente não estourar o tempo, nesse ponto que ele comentou, porque a gente falou de tecnologia, falamos de processo, mas pessoas, comentários estão chegando aqui. Pessoas, Pablo, pessoas para dar conta de tudo isso. Esse desafio, como é que você está vendo isso? Olha, possível esse time especializado para poder dar conta disso? Como é que você está vendo esse desafio de pessoas especializadas para dar conta desse cenário? Primeiro, Graça, assim, eu acho que tratar a lógica como buscar alguém especializado, um time especializado, é cometer erros do passado, certo? A gente tem que pensar que agora todo mundo precisa saber nuvem, certo? Todo mundo precisa pensar em nuvem, desde o cara que está lá no balcão e precisa de uma funcionalidade nova, até a pessoa que está desenvolvendo o sistema. Então, não adianta ter um grupo especializado. Você vai criar um novo silo na empresa e vai construir um outro problema que você vai ter que administrar. Você tem que pensar em crescer todo mundo junto. É claro, você pode ter pessoas que vão inspirar, que vão ser tutores, que vão inspirar uma liderança técnica para trazer todo mundo, para nivelar todo mundo, mas a lógica tem que ser pensando em todo mundo, certo? E aí, nesse aspecto, certo, do ponto de vista de segurança, certo, que é um desafio muito parecido. Historicamente, segurança, nós temos um problema histórico dos desenvolvedores resolverem fazer as coisas de forma segura. Eles, muitas vezes, ignoram, porque isso é um requisito tratado como requisito não funcional, e aí deixa para lá em nome de outras coisas. E aí, a lógica do champion, do security champion, é uma estratégia que você usa muito e funciona muito bem para construir uma mudança dessa cultura e trazer segurança para dentro do time inteiro, não só de uma pessoa. A gente pode usar também o Cloud Champion para isso. A estratégia do Champion é uma estratégia muito boa, né? E nesse aspecto é que importa, a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. E aí, o Rodrigo falou, processos de pessoas, são coisas diferentes, é verdade, mas nesse caso, elas estão muito intimamente ligadas. Você tem que procurar um processo que valorize as pessoas, que possui as pessoas como protagonistas, como corresponsáveis pelas decisões, certo? E isso é uma das coisas fundamentais no momento onde a gente não tem muito tempo para perder para tomar decisão. É uma coisa que salva a empresa, né? Porque as pessoas passam a se desenvolverem por conta da sua própria iniciativa. Muito bom. Germano, para você, pessoas, como é que você vê aí esse desafio e como é que vocês consideram aí fundamental ter esse time e poder valorizar isso? O engajamento, né, das diversas competências, que é o mais difícil, porque você não tem um profissional completo, né? Até se fala dos DevOps e agora dos DevSecOps, né, que tem que entender um pouco de desenvolvimento, de infraestrutura, de redes, a competência tem que se somar, né, e a colaboração. O ambiente tem que se tornar mais colaborativo, né, e não dormir no colo de alguém, né? Se entregar essa missão para o colo de alguém, aquele é o testa de ferro que faz tudo, não tem funcionado, né? E se você não engajar, como o Pablo estava falando, né, trazer essas pessoas para serem agentes, né, da segurança, para eles entenderem que tem que fazer desenvolvimento seguro, tem que fazer desenvolvimento de infraestrutura segura, tem que fazer projetos de redes seguras, né? Então, todo mundo tem que estar trabalhando por esse foco. Eu sempre digo, né, que não existe segurança 100%, mas você tem a negligência 100%. Né? Principalmente você faz essa estratégia de botar no colo, né, de um ser, ou de um lugarzinho fechado, encapsulado, e não envolve, né, não traz o engajamento de toda a estrutura organizacional, para que todo mundo, quando faça seus projetos, quando faça sua desenvolvimento de tecnologias novas, de novas frentes de trabalho, engaje pessoas e processos, para que todo mundo construa essa competência, né, da área da segurança de informação. Ela realmente não pode mais ficar solta, né, encapsulada numa caixinha. Tá certo. Estamos terminando aí, só um comentário final aí do Ulisses, nesse ponto aí tão importante, né? Ficou para o final, mas com certeza não menos importante, né? Tinha uma frase que eu gostava muito, que falava assim, segurança não é plugin. Ninguém pode chegar com a aplicação para mim e dizer, pronto, agora aplique segurança, por favor.
Eu sou relativamente jovem, eu consegui enxergar 4 mudanças de arquitetura na lógica de segurança na minha vida. Acho que começa na década de 80, com sistemas operacionais, década de 90, sistema web, década de 2000, virtualização para virtualização, e agora containers e instâncias. Eu só forçado a assinar embaixo do que o Ximenes falou. Todas essas mudanças de arquitetura aconteceram, e aconteceram para todos os profissionais de segurança, e a gente teve que se adaptar. Eu desconheço alguém que possa enxergar tantos problemas quanto eu enxergo hoje, que não precisou passar por esse caminho. É um caminho meio largo para caminhar sem ter sentido impacto. Pessoas são absolutamente indispensáveis. Treinamento contínuo é absolutamente indispensável. Quando eu paro de desenvolver software da maneira tradicional e estou migrando para arquitetura em nuvem, daí eu estou falando especificamente de nuvem propriamente dita agora, do que o Rodrigo estava levantando. Quando eu estou trabalhando em nuvem, eu tenho coisas muito específicas, que resolvem problemas muito específicos, que tem que trabalhar de uma maneira muito específica, detalhada e auditada. No processo que a gente lida internamente, as coisas têm que ser pensadas em desenvolvidas e escaláveis sob testes de erros contínuos. Não é que a gente vai pegar seu código, homologar seu código como está pronto. Olha, isso não existe mais. A gente sempre vai estar procurando falha, sempre vai ver todos os problemas que a gente toma como resultado e tentar encontrar como resolve. Eu acho que não só o modelo que a gente conhecia como orientação à função, mas também a maneira como as pessoas têm que interagir com as novas tecnologias é o paradigma que quem já tem alguma estrada está acostumado a fazer a cada 10 anos. Perfeito. Rodrigo, obrigada. Queria só que você agradecesse também a todos os participantes. A nossa parceria aí está sendo super legal nesses temas tão importantes aí. Então, queria que você desse também aí seu agradecimento aí nesse final aí do nosso painel. Não vai ter perguntas, não, Graça? Não vai dar tempo? Não vai dar tempo, mas foi muito bom. Na verdade, eu acompanhei aqui as questões e praticamente foi tão bom nosso painel que a gente cobriu aqui as principais questões. Foram sobre legado, a gente tocou no assunto. Tá. Então, deixa eu mandar um abraço para uma pessoa que está assistindo a gente, que é um grande amigo, um dos maiores hackers do Brasil, que é o senhor Glaudson Ocampos, vulgo Nash Coração de Leão, certo? Que está gostando muito do painel, certo? E é um exemplo claro aí do que o Ulisses falou. Uma pessoa que começou lá de antes, de muito tempo, e acompanhou todas essas mudanças e ainda está na crista da onda. Quem não está acostumado com isso não tem futuro. Abraço, Nash. Que bom, que bom. Rodrigo. Vamos lá. A gente agradece aos Security Leaders, a Graça, aos companheiros de painel, acho que foi bem rico. Todos estão nos vendo e ouvindo, né? A gente acredita que esse tema nuvem é um tema extremamente necessário, urgente até, e pelo interesse, pelas perguntas, por tudo, eu até faço aqui um contra-convite à Graça e ao Security Leaders para que a gente tenha mais painéis desse tipo, com esse tema, porque eu acho que ele é muito rico e necessário, né? Obrigado, pessoal. Com certeza. Pessoal, muito obrigada, foi sensacional, e com certeza fica o convite aí, a gente continua, né? A TVD está sempre trazendo esse tema, e eu gostaria muito de voltar a contar com a participação do Pablo, Ulisses, Germano, Rodrigo. Vamos voltar com esse tema logo. Vamos sim. Para vocês, porque esse tema foi sensacional. Obrigadíssima, muito obrigada mesmo. Bem, obrigado a todo mundo. Obrigado, Graça. Obrigada. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Pablo. Obrigado, Graça, e mais uma vez parabéns a todos os que participaram deste painel. Belíssimo painel, hein?